Amigos e amigas, vamos brevemente comentar os capítulos 9, 10 e 11 do Apocalipse. Mas para nós fazermos isto, vamos ter que lembrar desde o capítulo 6. Capítulo 6, o Cordeiro, isto é, Jesus, começa a abrir os 7 selos daquele livro que no capítulo 5 ele recebeu daquele que estava sentado no trono, que é o livro da história. Ele agora vai abrindo os 7 selos, para dizer, ele, Jesus, é o Senhor da história. O Pai confiou a história a seu Filho. Tudo está nas mãos deles, até os reis poderosos que nós vimos nos primeiros 4 selos, cavalos, cavaleiros, e vai indo. E quando ele chega no capítulo 8, ele abre o 7º selo. Vamos só olhar, hoje é capítulo 9, mas para nós lembrarmos, no capítulo 8, versículo 1, está escrito, quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, cerca de meia hora. Parece uma peça de teatro, um circo, quando querem apresentar o Lobo da Morte, eles tocam uma música, um tambor, vai criar uma sensação de, opa, vai acontecer algo importante. Aqui, como peça de teatro também, ele diz, quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Ah, que expectativa! Aí diz, e vi os 7 anjos que estão diante de Deus, foram-lhe dadas 7 trombetas. Ai, ai, ai. Nós já estávamos esperando que agora a história chegasse ao fim, já estávamos sonhando, opa, a vitória do ressuscitado e dos seus fiéis vai se manifestar, mas não foi dessa vez ainda. Vem 7 anjos com 7 trombetas. Se você ler agora o 9, 10 e 11, vai encontrar ainda depois 7 trovões, ainda vai encontrar 3 ais, vai indo. Mas vamos ser breves aqui, dizendo que os 7 anjos com as 7 trombetas, se você ler o polígrafo, vai estar tudo situado onde que ele se inspirou para dizer tal coisa. Mas vão vir 7 pragas, lembrando as 10 pragas do Egito. Lá eram 10 pragas, aqui são 7, porque o número 7 simbólico quer dizer a totalidade. Em outras palavras, a ação de Deus está agindo na história. Já no capítulo 8 temos aqui 4 trombetas que tocaram. Já mais ou menos tocamos nisto no vídeo anterior. Agora, no capítulo 9, vai começar o 5º anjo. Eu vou ler um pouquinho na Bíblia Tebe, capítulo 9, versículo 1 em diante, inspirado no profeta Joel, capítulo 1 e 2. Diz assim, o 5º anjo tocou, e uma estrela que caíra do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali saiu fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o ar ficaram escurecidos por causa dela. E desta fumaça espalharam-se gafanhotos sobre a terra. Estes gafanhotos, não se sabe que mistura, uma hora parecem cavalos, uma hora parecem escorpiões, uma hora tem cabelo de mulheres, e vão agindo. E essas 7 trombetas, como que já começa no capítulo 8, cada vez que age, elimina um terço da relva, um terço das árvores, um terço dos rios, um terço dos homens. Mas aqueles que sobrevivem não se convertem. Como no Êxodo, Deus mandou as 10 pragas, mas os egípcios não se converteram.
aqui uma crítica direta ao Império Romano, né? Deus age na história, a história vai fazendo o Império desmoronar, mas o pessoal lá do Império não vai se converter. Mas eu convido você agora para ir para o capítulo 11, versículo 15, quando o sétimo anjo vai tocar. Claro que no meio tem detalhes que nós vamos explicar na aula presencial. Vamos trabalhar sobre isso. Aqui vamos ter uma visão do todo. Então, a coisa está feia, a ação de Deus por meio dos seus anjos, que é próprio da literatura, ou do gênero apocalíptico, usar as figuras de linguagem, nós sabemos que Deus não precisa mandar um anjo para agir. Deus querer que tal coisa acontece, né? Mas, de uma maneira humana, ele diz, toda a ação de Deus vai se dar por meio dos anjos. Então, agora, no capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo vai tocar. Vamos ver o que vai acontecer? Me acompanhe na leitura, sempre lendo na Bíblia da Tene. Capítulo 11, versículo 15 em diante. O sétimo anjo tocou sua trombeta, ressoaram altas vozes no céu, dizendo: o reino do mundo agora é de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, vamos lembrar lá do capítulo 4, que estão sentados em seus tronos diante de Deus, caíram com a face por terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, agora não é mais e que vem. Lembram logo no início, aquele que é, que era e que vem. Agora só aquele que é, que eras, ele já está aqui, não vem mais, ele já está aqui. Que é, que eras, porque exerceste o teu poder o teu grande poder e estabeleceste o teu reino. Acabou-se o Império Romano. As nações se encolerizaram-se, mas foi tua cólera que chegou, e o tempo do julgamento dos mortos, tempo de recompensa para os teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, grandes e pequenos, tempo de destruição para os que destroem a terra. Opa, aqueles que oprimiram agora vão se dar mal. Versículo 19, abriu-se então o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança apareceu em seu templo. Então houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e forte tempestade de granizo. Em outras palavras, tudo que ele vai descrever no capítulo 4 até 11 mostra a crueldade do império, a maldade do império, mas a ação de Deus está agindo na história e, por fim, vitória de quem? De Deus e do seu Cristo. Para dizer, Deus está acima do Império Romano. Não tenham medo. Ele não perdeu o controle da história. Todos os impérios, aqui no caso o Império Romano, a quem está se referindo, um dia vai ser destroçado. A vitória final é de Deus. Portanto, não tenham medo. Jesus ressuscitado é o Senhor do mundo. Quer dizer, nós agora olhamos, não entendemos todos os símbolos que estão principalmente no capítulo 8, 9 e 10, e com a história dos gafanhotos que parecem cavalos ou que parecem escorpiões, que matam, mas não matam, castigam, mas não matam, e os homens desejam morrer, mas não conseguem morrer. Vamos ficar nos detalhes, vamos deixar para a aula presencial, mas vamos dizer, a ação de Deus age na história e a vitória final será dele. Todo império desaparece. Não se deve, com estes textos, ver, isso aqui se refere a tal império, tal outro império.
Não, a maneira simbólica do Apocalipse dizer ali, no caso, estava claro, falando do Império Romano, mas nós podemos atribuir isso a qualquer império. Se nós olharmos pela história, quantos impérios já houve? Depois dos tempos bíblicos, vamos falar, depois que o Império Romano ruiu, teve o Sacro Império Romano Germânico, grande. O que aconteceu? Caiu de podre. Já quase no nosso tempo teve o grande Napoleão, queria engolir a Europa toda. O que aconteceu? Caiu de podre. Já no século passado, no século em que nós nascemos, teve os grandes impérios, o nazismo, o fascismo lá na Europa, o comunismo também, e no mundo mais, vamos dizer, norte-americano também, na Europa, e aqui no Brasil, o grande capitalismo. Né? O comunismo caiu, nazismo caiu, fascismo caiu, e o capitalismo também não vai estar aqui para sempre. Quer dizer, todos os impérios têm seu dia contado. Deus fica para sempre. O povo simples tem uns chavões para dizer: Deus está acima de tudo. Outros, Deus tem mais para dar que o diabo para tirar. No fundo, é a mesma coisa. Quando a gente está vivendo um clima como este, lembrar que Deus está maior do que todas essas perseguições. Paz e bem.